Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. A ministra da Administração Estatal, Carmelita Ramachelua, diz que as demolições dos municípios já pararam e exige que as autoridades municipais sejam mais comunicativas com os cidadãos. Viu mais uma demolição? Não, o que nós recomendamos aos municípios é maior comunicação. Eu preciso maior comunicação. E uma das competências de gestão municipal é esta, de uma governação participativa. Tem que dialogar com os munícipes, tem que educar os munícipes para a maneira como educar para que eles saibam como se comportar dentro de uma gestão municipal. Por isso, nós sabemos que muitos que vêm para aqui vêm dos distritos. No distrito, basta ser admitido um espaço, está lá a construir, independentemente se houve um trabalho de base de infraestruturação ou não. Mas no município, não, as regras do jogo são outras. Então, o que nós temos dito sempre aos municípios é que tenham uma interação muito forte com os munícipes para que eles possam compreender os processos. E lá onde há maior interação, claro que esse tipo de situações não ocorrem, porque se detectam logo no início e corrigem-se, ambas partes percebem qual é o melhor caminho a seguir. A ministra da Administração Estatal diz ainda que o processo de transferência de funções dos governos provinciais para os municípios vai ocorrer em breve, dependendo da articulação entre as partes. O que nós fazemos é a coordenação geral. Então, há este cometimento, mas o que nós dissemos é continue-se a dialogar. O município da Beira deve continuar a se articular com o governo provincial. O governo provincial também já está sensibilizado nesta área, porque o que nós fazemos é olharmos para aquilo que são os dispositivos legais que devem ser cumpridos. Por isso, se há decreto que estabelece que deve existir a transferência de funções e competências, havendo necessidade, havendo abertura do próprio município, então nada obsta que isso possa ocorrer. Naquela matriz, uma das recomendações é esta, de que o município da Beira deve interagir com o governo provincial para poder acelerar. Aquela matriz, uma cópia, será entregue ao governo provincial, no sentido de dar o devido seguimento àquilo que são as atividades inerentes a si, para a sua concretização. E esta é uma delas, para que o governo provincial possa estar esforço no sentido de esta componente de transferência de funções e competências dos serviços primários, seja de saúde e de educação, possa efetivamente ocorrer. Nós pusemos já imediato. Sim, eles vão ter que interagir. Não, vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Países membros da Aliança da Inclusão Financeira preparam-se para assinar esta sexta-feira a Declaração de Maputo, um compromisso dos Estados para encontrarem mecanismos de financiar pequenas e médias empresas. A informação saiu do 7º Fórum da Aliança para a Inclusão Financeira, que decorre em Maputo sob lema Promovendo Inclusão Financeira, inspirados na inovação. Coube ao Presidente da República fazer a abertura do evento, onde participam mais de 200 delegados de países membros da Aliança para a Inclusão Financeira. Filipe Nunes disse que o governo vai continuar a construir a infraestrutura necessária para os bancos expandirem os seus serviços. Reitero dois compromissos do meu governo, visando a expansão e fortalecimento dos serviços financeiros inclusivos. Primeiro, acelerar a expansão do acesso à energia elétrica e aos serviços de telecomunicações, sem os quais é impossível expandir e promover os serviços financeiros. E segundo, aprimorar e garantir a implementação efetiva do quadro legal e regulamentar robusto e sustentável que incentive o pleno funcionamento e dinamização dos mercados de serviços financeiros. Os bancos membros da Aliança para a Inclusão Financeira vão assinar a Declaração de Maputo no fim do encontro, agendado para esta sexta-feira. No conjunto das deliberações tomadas, avulta-se a que se refere à aprovação da Declaração de Maputo, que tem por objetivo estender a chamada Declaração de Maio, cujos objetivos se centram na necessidade de tudo fazer-se para que
as pequenas e médias empresas sejam providas de soluções financeiras mais adequadas, dada a sua relevância. O 7º Fórum da Aliança para a Inclusão Financeira decorre numa altura em que o Banco de Moçambique prepara a estratégia de inclusão financeira e promoção da poupança. Tomás Solamão e Luís Magasse defendem que o governo deve investir na expansão da rede elétrica e telecomunicações para que os bancos possam estender os seus serviços para as zonas mais recônditas do país. Julgo que é um objetivo ambicioso, mas que pode ser alcançado por combinação de várias forças que não se devem degladiar, antes pelo contrário, devem trabalhar para convergir o sistema financeiro clássico, os bancos, microfinanças e as novas tecnologias de informação e comunicação que podem levar os serviços bancários às zonas mais remotas do nosso país, visando o objetivo mais nobre, que é permitir que as pessoas nas zonas rurais, na zona onde o desenvolvimento se faz, possam ter acesso a serviços financeiros. Foi aprovada a lei do agente financeiro, que vai permitir, portanto, que pequenos operadores de comércio, cantinas, comerciantes possam servir de pontos de venda e pontos de acesso aos serviços financeiros nacionais. Esta grande máquina revolucionária que é a tecnologia, os telemóveis, o mobile banking, que permite, portanto, com os GISs, com os Mcash, que pessoas que não tenham acesso a uma ATM, acesso a uma agência bancária, continuem a transacionar, continuem a pagar e ser pagos. Portanto, é todo este esforço conjunto que está a ser feito, não só pelos bancos em si, mas também pela autoridade reguladora, o Banco Central, o Governo Central, instituições, como eu disse, a educação, que tem já no currículo, a partir da 4ª classe, lições importantes sobre a poupança, lições importantes sobre a importância da utilização dos serviços financeiros. Devo também acrescentar uma medida importante que o Governo tomou através do Banco Central, que é uma obrigação que os bancos comerciais, por cada X unidades de agências que abram num centro urbano, também abram num centro rural, os distritos estão identificados. Então penso que por esta via nós vamos conseguir levar os serviços financeiros a mais distritos. Atrair investimentos é um dos maiores desafios da província de Manica, na FACIM. Esta posição foi defendida hoje pelo governador da província, Alberto Mondlane, que falava no 3º dia reservado às potencialidades da província que dirige. A apresentação começou com um vídeo que, de forma detalhada, mostra as potencialidades da província. Manica é rica em diversos recursos, sendo a agricultura o cartão de visita. O governador da província diz que um dos maiores desafios é encontrar pessoas com capacidade de transformar esse potencial em ganhos. O grande problema que nós temos é conseguir pessoas entendidas na matéria e que façam coisas aparecer. Além destes desafios, o governador aponta para a poluição dos rios provocada pela atividade de garimpo e a burocracia na atribuição dos doates como alguns desafios. Mas levantou-se também o aspecto dos doates, que leva muito tempo. Isso é verdade. E isso acontece por várias razões. É por isso que há a reforma do setor público. Além do potencial agropecuário, a província também é uma referência turística. O ministro da Cultura e Turismo diz que é preciso paz para que os desafios sejam todos alcançados. Eu penso que é uma grande oportunidade para cruzamento, não só dos investidores, como também dos atores sociais e culturais. E fica sempre o mesmo apelo. Queremos a paz para que possamos prosperar nas nossas áreas económicas, sociais, culturais e especificamente o turismo. Basta uma frase, desestabiliza todo o fluxo. As pessoas estão fora, pensam que não vale a pena vir para Moçambique. Esta quinta-feira, o 3º dia da Feira Internacional de Maputo foi reservado à província de Manica e o debate estava virado para as oportunidades de negócios.
Empresários e o público subscrevem as potencialidades da província, mas dizem que é preciso olhar para os recursos humanos como principal potencial. Apenas queria reclamar que foi esquecido um dos grandes recursos de que a província de Manica dispõe, que é o fator humano, recursos humanos. São pessoas bastante trabalhadoras, que isto também conta para mobilizarmos os investidores, a capacidade. E também a reserva de Chimanimani, um dos grandes catalisadores, digamos assim, do turismo, que na minha opinião desta deveria também ser referenciado. Acredito que Manica, como dizem, é uma província de oportunidade, subscrevo integralmente, mas precisamos, de fato, como disse aqui é preciso que melhoremos, continuemos, quero saudar o esforço que o governo tem estado a desenvolver ao nível da província. Falou da possibilidade de zona econômica especial no Chimoio. Eu, como empresário, não gostaria de ouvir possibilidade. Gostaria de ouvir que está em curso a criação de uma zona econômica especial. Porque é aí que me permite começar a pensar o que posso investir. A possibilidade fica muito vaga. Então, queria esclarecimento se, portanto, a cidade de Chimoio e arredores está para ser uma zona econômica especial. Órgãos da Justiça em Nacala estão preocupados com a onda de raptos e assassinatos de albinos. Naquela zona do país, uma criança portadora de albinismo foi morta depois de ter sido raptada. Esta preocupação foi manifestada pela Procuradora-Chefe Distrital de Nacala, que esta quarta-feira visitou algumas famílias que têm parentes com problemas de pigmentação da pele nos bairros Blocum e Mochilipo, arredores daquela cidade portuária. Maria Helena Mania aproveitou a ocasião para lançar um apelo para os pais e encarregados de educação no sentido de reforçar o mecanismo de controle dos seus educandos portadores do albinismo e reportar aos órgãos da Justiça qualquer tipo de ameaça ou perseguição por parte dos cidadãos envolvidos no rapto dos albinos para fins supersticiosos. Então nós estamos a visitar essas famílias determinadas para sensibilizar e dizer que não é por via disso que nós vamos deixar de trabalhar ou de estudar. Vamos continuar. O mais importante é que de fato haja um reforço nos mecanismos de controle, evitar que essas crianças andem sozinhas, andem abandonadas, haja sempre um controle de perto, de modo que qualquer situação nós estejamos em condições de poder fazer face e poder controlar. Às vezes também costumo ouvir aí a surgirem esses partidos a trazerem coisas, cartas nas casas que têm crianças albinos. Ficamos com medo, mesmo também meu irmãozinho quando vai à escola, eu cada vez mais tenho que acompanhar ele buscar, para evitar esse tipo de caso aí. Maria Helena Mania fez saber na ocasião que desde o início da onda de rapto de cidadãos com problemas de pigmentação da pele, a cidade portuária de Nacala registrou um total de 3 casos, um dos quais culminou com o assassinato e extração dos órgãos humanos. Um caso que já praticamente mostra-se esclarecido, já temos os autores. O segundo caso que apareceu, já a pessoa perdeu a vida, porque lhe foi tirada a vida, tivemos que recorrer à exumação. Também temos informações dos autores, mas não estão aqui localizados, já uma investigação está sendo feita, a polícia está em encalço. E o terceiro caso que nós temos de uma menor que desapareceu, até então já passam sensivelmente 2 meses. De referir que algumas crianças portadoras do albinismo viram-se obrigadas pelos pais e encarregados de educação de deixar de ir à escola por temer da onda de raptos, onde pelo menos 2 cidadãos estão à conta com as autoridades de justiça envolvidos no rapto dos albinos. A polícia em Manica neutralizou um dos supostos integrantes da quadrilha que há dias baleou mortalmente um guarda e alvejou outras 2 pessoas, uma das quais um agente da PRM. Um grupo de criminosos assaltou no passado domingo a residência de um agente da PRM no bairro 5, tendo-o alvejado na parte do abdômen, encontrando-se a receber tratamentos no Hospital Provincial de Manica.
A mesma quadrilha, segundo a polícia, escalou horas depois desta ação esta residência pertencente a este cidadão, Oliveira Martaona, por sinal marido da ministra da Mulher, Gênero e Ação Social, onde após se apoderarem de alguns bens, alvejaram-no e encontra-se sob cuidados médicos depois de lhe terem sido removidas estas balas que estavam alojadas na perna. A polícia em Manica, através de Belmiro Mutadiwa, porta-voz do Comando Provincial, diz que a detenção resultou da investigação policial que ainda está em curso com vista à neutralização dos restantes integrantes do grupo. Detenção esta que foi consequência das investigações que a polícia efetuou, portanto, num local ou nos locais dos crimes. E estamos a trabalhar no sentido de neutralizar, portanto, os restantes elementos da quadrilha. Belmiro Mutadiwa desmente igualmente informações que circulam, dando contas que o baleamento do agente da polícia será uma suposta ação de ajuste de contas. Não se tratou de ajuste de contas, tanto mais que informações colhidas no local, portanto, os meliantes surpreenderam-se quando notaram que de fato tratava-se de um agente da polícia. O indivíduo ora indiciado nega o seu envolvimento nos assaltos e mostra-se indignado pela detenção. Dizem vocês também estão com o homem da PIC, vieram em casa por muitas vezes, então foi na segunda-feira, apanharam-me em casa, eu a descansar. Então dizem para estávamos à procura de você mesmo. A PRM diz que os últimos assaltos fragilizaram o trabalho da polícia, que trabalhou de forma desdobrada para reduzir aquele tipo de crimes na província de Manica. A falta de escolas e de professores capacitados para lidar com crianças com necessidades especiais é um dos principais desafios da educação no país. O reconhecimento foi feito no primeiro dia das Jornadas da Educação. Em Moçambique, só existem 2 escolas primárias que apresentam uma estrutura adequada para as crianças com necessidades especiais. Uma está em Maputo e outra na Beira. Além da falta de escolas, a chefe de Departamento da Educação Especial do MINED aponta para a falta de professores qualificados como um dos principais desafios da educação. E isso parte necessariamente na capacitação de professores em exercício, mas acreditamos que em breve possamos ter as instituições de formação de professores que possam ter nos seus currículos a língua de sinal do sistema Braille, porque é estes alunos que têm uma comunicação diferenciada que tem sido o calcanhar do nosso no processo de ensino-aprendizagem. O ministro da Educação e Desenvolvimento Humano fala de números preocupantes de crianças que não frequentam escola e daquelas que frequentam e não terminam o ensino primário. Infelizmente, ainda contamos com um número elevado de crianças que não frequentam a escola e daqueles que, frequentando a escola, não chegam a concluir o ensino primário. Este é um debate que eu gostaria que nós pudéssemos aprofundar. Nós temos, e vocês devem saber, cerca de 11.400 escolas primárias, das quais 56% são apenas do EP1 e 44% são escolas do EP1 e EP2. Eu coloco aqui os dados de uma forma nua e crua para que possamos nos concentrar nesta discussão. Já o docente Francisco Januário defende que o professor não só precisa de ser capacitado, como também deve fazer o devido acompanhamento às crianças com necessidades especiais. É muito importante que os professores estejam preparados para que, através da língua de sinais, possam ensinar e atender às necessidades educativas especiais dos estudantes. A segunda questão que os docentes e outros participantes podem estar a trazer são contribuições em torno de como nós podemos, por exemplo, adaptar as infraestruturas das nossas instituições educacionais, para que possam acomodar estes estudantes com necessidades educativas especiais. Esta informação foi revelada esta quarta-feira na abertura das 4ª Jornadas da Educação, que decorrem até sexta-feira na Universidade Eduardo Mondlane.
Cerca de 600 livros foram doados à Biblioteca do Conselho Constitucional. Trata-se de obras de várias áreas de conhecimento a nível jurídico. A doação foi feita esta quinta-feira pela Hidroelétrica de Caorabassa. Os livros à mesa simbolizam o gesto da Hidroelétrica de Caorabassa. Mas, ao todo, são 605 obras de direito que a empresa pública ofereceu ao Conselho Constitucional, quase 10% do acervo que constitui a biblioteca deste órgão de soberania. Eu tenho a honra e o prazer de, simbolicamente, portanto, transmitir exatamente a oferta que nós temos. Os aplausos provam que não são todos os dias que se ganham tantos livros, com destaque para Manual de Direito Constitucional, Breviário de Direito Privado Romano, Direito Fiscal e Processo Tributário, entre outros. Paulo Muxanga, PCA da HCB, diz que o gesto não é mais do que um ato de cidadania. Efetivamente, a presença da HCB aqui e agora, a proceder à entrega de obras de direito ao Conselho Constitucional, é um ato de cidadania, com o objetivo de apoiar o Conselho Constitucional a cabalmente e cada vez melhor desempenhar a missão de que foi investido, ao permitir o acesso às fontes de consulta jurídica aos cultores e utilizadores do direito interessados. Como outras obras patentes da biblioteca, estes livros vão servir aos diversos utentes desta biblioteca, incluindo aos estudantes de Direito. Vossa Excelência citou e bem que ultrapassamos as 6.667 obras. Constitui o acervo da biblioteca atual para consulta dos venerandos juízes conselheiros, do pessoal técnico da nossa instituição e de todos os seus trabalhadores, mas também e fundamentalmente para todos os cultores do direito, para todos os estudantes de direito, e é com muita felicidade que lhes posso afirmar que a nossa biblioteca é frequentada assiduamente pelos estudantes de direito, em especial para aqueles que estão a apresentar trabalhos de fim de curso e também trabalhos de licenciatura, de mestrado e de doutoramento. No fim da cerimónia, não faltou um brinde ao conhecimento. E hoje a noite informativa vai analisar a situação política no país. Mas antes vamos a um breve intervalo. STV também é desporto. Moçambique é um país com um vasto repertório artístico e cultural. Para o promover, o programa Artes e Letras traz bons argumentos para esta viagem semanal. Conversando com os nossos autores, o Artes vai mantê-lo informado sobre os eventos artísticos, dando-lhe a imagem do que o país oferece ao longo da semana. Sempre gostei de escrever poesia. O impacto do livro na minha vida é muito grande. Trazer essas danças. A literatura não é sobre a verdade. Todos os sábados à tarde, contamos com a sua companhia. Cá estamos para mais um baú. O meu espaço para o boxe era uma jangalé. No grupo de trabalho era a cumplicidade que havia. A escola é que nos leva para os clubes. Ser tático. Nós tínhamos o conhecimento básico de senegalês. Eu vinha a jogar com orgulho patriótico. Sempre que voltamos derrotados, o balanço é sempre positivo. Fiz um grande jogo contra o Futebol Clube de Porto à noite e eu não conseguia gritar o golo, E agora temos os nossos compatriotas de volta.
porque o que você pensa conta. Reservamos-lhe um espaço de opinião em dose dupla. Conto consigo das 11h30 às 12h30. Eu, das 18 às 19h30. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. A Renamo anunciou esta quinta-feira a abertura de um quartel-general no distrito de Morumbala, na Zambésia. Segundo o partido, é no novo quartel onde serão formados os polícias que vão trabalhar nas províncias onde pretende governar. Segundo o porta-voz do partido, o quartel inaugurado nesta quarta-feira é a materialização das decisões da última Conferência dos Veteranos da Renamo, realizada em Quilimane. Ontem, dia 2 de setembro, foi concretizada a montagem do quartel de Morumbala, cumprindo assim a decisão daqueles que lutaram pela democracia e pelo bem-estar do povo moçambicano. De acordo com Antônio Muxanga, é de Morumbala onde a Renamo pretende traçar todas as estratégias de defesa e segurança para as províncias onde quer governar. Local onde os combatentes da democracia vão se juntar, vão poder planificar como é que será feita a formação da polícia da Renamo, que vai defender o governo da Renamo nas províncias conquistadas pela Renamo. Apesar destas incursões, de ter rompido com as conversações e recusado o convite do Presidente da República, a Renamo insiste que o diálogo está dependente do governo. Joaquim Chissano defende que é fundamental que Afonso Dhlakama aceite o convite do chefe de Estado para se ultrapassar a tensão política. O antigo estadista diz ainda que os pontos de agenda podem ser definidos e discutidos durante o encontro. Chissano falava nas jornadas sobre radiodifusão organizada pela Rádio Moçambique. O antigo presidente da República, Joaquim Chissano, começou por lamentar as declarações do líder da Renamo, segundo as quais estavam a brincar quando travaram um diálogo para se chegar ao acordo de paz em Roma em 1992 e para ultrapassar o diferendo em torno dos resultados eleitorais de 1999. Eu ouvi ele dizer que ele brincou com Chissano, brincou com Guebuza. Eu não sabia que ele estava a brincar comigo, eu pensava que ele estava a trabalhar a sério comigo. Eu nunca tomei aquilo que ele fazia comigo com brincadeira. Portanto, ele não deve se encontrar com o Presidente da República para brincar, é para trabalhar. É para trabalhar, para refletirem. Vão ter contradições, não vão ter talvez os mesmos pontos de vista, mas é preciso continuar à procura. Isto é que é reconciliação. Signatário do Acordo Geral de Paz, Joaquim Chissano diz que o melhor caminho para se ultrapassar a tensão política no país é o encontro entre o Presidente da República e o líder da Renamo. É procurar sempre aquilo que nos une e minimizar aquilo que nos divide. O povo moçambicano já disse que quer a unidade nacional, quer um país unido. Portanto, vamos discutir como conservar esse país unido e queremos que o povo realmente continue a tomar o poder. E é com diálogo. O povo tem que dialogar também. Né? E dialogar neste momento é ver como o povo pode ter uma voz única para a defesa da paz e da unidade nacional. Joaquim Chissano diz ainda que o mais importante neste momento não são os pontos de agenda, até porque estes podem ser discutidos durante o encontro. Quando se pretende uma discussão aberta em que realmente se procura soluções, a agenda pode ser corrigida num processo da discussão, no processo da discussão, porque devia-se
parar de pensar que são dois inimigos que estão a falar. Nós estamos a falar, ele próprio a mim trata-me por irmão. E eu trato por irmão, e outros tratam por irmão. Portanto, não são dois inimigos que estão a discutir. O segundo presidente de Moçambique Independente apelou ainda ao bom senso entre as partes em diálogo no Centro Internacional de Conferência Joaquim Chissano. O mediador do diálogo político, Lourenço do Rosário, diz que era previsível a suspensão do diálogo entre o governo e a Renamo. Já o embaixador de Portugal, José Duarte, diz que o mais importante é que as forças políticas saibam conviver com as diferenças. Nós próprios, os mediadores, já vínhamos predizendo que o processo estava falido na Joaquim Chissano. Contudo, temos informações, tanto de um lado como do outro, que os canais de diálogo não estão interrompidos. E isto já é encorajador, o que significa, portanto, que aqueles radicais que acham que podem resolver o problema através da violência, ainda não têm conquistado todo o espaço para que a violência se instale no nosso país, porque ainda os canais do diálogo estão abertos e acredito perfeitamente que mais dia menos dia possamos ser surpreendidos por outros desenvolvimentos sobre esta questão. Naturalmente que isso preocupa não só o cidadão nacional, como os nossos parceiros internacionais, que o país esteja a prolongar demasiado esta instabilidade. Já o embaixador português em Moçambique considera que o mais importante não é lutar para que todos os moçambicanos sejam iguais, mas saber conviver com a diferença. Não há nenhuma nação no mundo que não tenha os seus antagonismos. Há em Portugal, certamente, há em Moçambique, há em todo o lado do mundo. O que importa é nós convivermos com a diferença da opinião, é convivermos com a diferença entre norte e sul, entre litoral e interior, entre velhos e novos, entre gerações, entre pessoas diferentes que falam línguas diferentes ou que são de raças diferentes. Há espaço para todos. Moçambique é um país felizmente grande, próspero, que cresce, com espaço para todos os 25 milhões de habitantes. E os moçambicanos são os moçambicanos que vão saber encontrar como ultrapassar essas condições. Os moçambicanos foram capazes de levar uma guerra de 10 anos para lutar e dar a vida pela sua independência nacional. Conquistaram justamente a sua independência nacional. Eu tenho a certeza que os moçambicanos também têm a capacidade de se entender e de conviver nessas diferenças de uma forma não querendo que sejam todos iguais, mas convivendo com as diferenças, que é natural, como todos nós lutamos em todo lado do mundo. Mães, esposas e filhas pela reconciliação nacional, Paz Plena e Duradoura, organizaram ontem uma manifestação na qual condenaram o clima de tensão política que se vive no país. Como mães, quando temos dois filhos que estão a lutar e a sangrar, a mãe não quer saber. A mãe entra no meio, separa, pede que respirem fundo para depois poder ou eles sozinhos voltar a falar ou com o auxílio da mãe para falar. É a única coisa. Não queremos saber quem começou a bater no outro. Não queremos saber quem arrancou o brinquedo do outro. Estamos a dizer, violência não, irmãos não se matam. Há 23 anos era assinado em Roma o acordo que pôs fim à guerra em Moçambique. Assinado a 4 de outubro de 1992 na capital italiana Roma, entre o governo da Frelimo e a Renamo, o acordo pôs termo a 16 anos de guerra civil que causou cerca de 1 milhão de mortos e forçou milhares de moçambicanos a refugiarem-se nos países vizinhos. A Noite Informativa vai hoje fazer uma reflexão sobre a situação política no país. E como convidados temos Silvério Ronguane. Boa noite, muito bem-vindo. E Alberto Cruz, muito boa noite, muito bem-vindo. Muito obrigado. Bem, como acompanhamos, a sociedade moçambicana continua a fazer apelos e mais apelos para a classe política no sentido de um diálogo mais produtivo para assegurar a paz e estabilidade política no país. Silvério Ronguane, no entanto, parece que estes apelos não têm sortido aquilo que é o efeito desejado. O que é que está a faltar, o que é que está a falhar neste processo? Bom, eu começaria por cumprimentar os telespectadores. Boa noite. E dizer que é lamentável, de fato, o clima de tensão que estamos a viver, de ameaça constante à paz, à nossa segurança e por essa via também às liberdades, à democracia. Portanto, o que era desejável realmente é que existisse uma democracia sem armas. Uma democracia desarmada,
mas o que nós estamos a ter é efetivamente uma democracia armada em que os dois maiores partidos, de forma continuada, não conseguem chegar ao consenso. Agora, o que é que está a falhar? Ora, quando há conflito, o que tem falhado é sempre a mesma coisa. Falta a humildade entre as partes, falta a amizade cívica, falta a confiança e, sobretudo, falta a capacidade de colocar os interesses nacionais acima de qualquer outro interesse, falta a capacidade de reconhecer o valor da vida, sobretudo da vida do outro, porque repare que nessas lides militares, os comandantes militares, os que têm exércitos, quando há confronto, há de reparar que um comandante nunca fala dos seus mortos, fala dos mortos do outro lado, não é? E vice-versa. O que significa que não há um reconhecimento da vida, nem o respeito pela vida. E no caso vertente de Moçambique, há esta falta de confiança, da humildade. Também é preciso reconhecer aquilo que John Rawls um dia caracterizou os nossos países, que são países sobrecarregados por condições desfavoráveis, não é? No sentido de que há muita pobreza. Então, onde há pobreza, onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Portanto, há muita exclusão social. Hoje estamos aqui sentados a falar, mas há milhares de pessoas que não jantaram e que não têm, digamos, o pequeno almoço amanhã. Ou seja, temos milhares de pessoas emparedadas, que quando ele olha para frente, o que vê é uma parede onde é escrito sem futuro. Não é? Eu penso que esta situação de termos milhares de moçambicanos sem futuro é uma das razões que cria condições para que exista isto. Mas também o fato de haver muitas armas espalhadas, muita gente com capacidade de uso de armas e também muita gente que foi traumatizada, porque nós não refletimos bastante o que significa 26 anos de guerra. Nós tivemos 10 anos da luta pela independência e logo a seguir mais 16 anos. Portanto, passamos por 26 anos. É uma geração, por uma geração considerada são 25 anos, então uma geração toda que cresceu no meio da guerra, e é de perceber que essa geração toda não recebeu nenhum tratamento. Eu acho que isto é básico. Milhares de pessoas que estiveram no meio de confrontos, assistiram à morte, mas não foram objeto de nenhum tratamento. Nos Estados Unidos fala-se muito do estresse traumático e acho que nós temos também estes casos, porque há de ver que são os mesmos atores. São os mesmos atores que foram à guerra, são os mesmos atores que assinaram a paz, são os mesmos atores que querem voltar a mergulhar o país no conflito. Portanto, eles têm algum trauma e deviam ter um tratamento especial. E eu acho que não só eles, nós mesmos que fomos vítimas destas guerras, estamos, de certa maneira, traumatizados. E eles pioram porque estiveram nos grandes palcos, não é? Perderam amigos e perderam tudo o que amavam nestas guerras. É fácil dizer que, bom, aquele é um comandante, é um presidente, mas estamos a falar de pessoas que perderam os seus melhores amigos, seus melhores comandantes, as pessoas que mais amavam. De certa maneira, as coisas que mais amavam na vida, a guerra levou. E acho que quando isto acontece, a pessoa precisa efetivamente de algum tratamento. E mais também as injustiças. Eu penso que se nós não aprendermos que a injustiça é uma coisa nociva,
nós nunca estaremos em paz. Falou-se muito quando for das eleições gerais. Muita gente veio a terreiros e que as eleições foram injustas, que não houve justeza e muita gente mostrou-se. Então, falava-se na altura, por exemplo, de mais de 700 mil votos considerados nulos. Quer dizer, e acho que essas coisas paga-se um preço elevado. E nós, se calhar, também não estamos a perceber que há 23 anos, quando se assinou a paz, Moçambique era um país pobre que não atraía ninguém. Mas hoje é um país também com muitos recursos naturais, o que significa que os senhores da guerra, não é, podem ter interesse em patrocinar a guerra, porque sabem que essa guerra vai ser paga, não é? Portanto, para dizer que há fatores endógenos, fatores exógenos, há fatores que têm a ver com os ex-beligerantes, há questões que têm a ver com o povo mesmo, há questões que têm a ver com a injustiça, há coisas que têm a ver com a pobreza. Portanto, seria necessário todos nós, moçambicanos, equacionarmos estes fatores e vermos como é que podemos minimizar Vamos chegar às soluções. Alberta Cruz, vamos começar por fazer um ponto de situação daquilo que é a tensão política no país, de um modo geral. Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite que a STV, mais uma vez, endereçou-me e cumprimentar igualmente aos estimados telespectadores e meu colega aqui do painel e dizer que é um imenso prazer poder partilhar esse espaço. Indo de acordo, tentando responder aquilo que é a questão, eu creio que, de certa forma, o Centro de Conferência Joaquim Chissano já há muito tempo não produzia, aliás, aquilo que eram os frutos desejáveis, que talvez seria um consenso entre as partes em negociação, nesse caso o governo e a RENAMO. E por conta de subsequentes, vamos assim dizer, ou de subsequentes falhas nas negociações, a RENAMO decidiu, por bem ou então por aquilo que é no seu ponto de vista, sendo como uma estratégia para poder alcançar melhor aquilo que são os seus objetivos. E eu creio que tudo o que vem atrás, para não ser muito repetitivo, os moçambicanos, na sua grande maioria, já sabem muito bem. Eu acho que o que faríamos, talvez, é olhar muito para aquilo que é o impacto, vamos assim dizer, desta ação de recusa ou então de não tomada do assento no Centro de Conferência Joaquim Chissano e ver, provavelmente, o que teria falhado e quais, provavelmente, os pontos-chave. Eu começaria mesmo por dizer que o estágio atual do Centro de Conferência Joaquim Chissano, que é a negação do partido RENAMO de tomar o assento, ele mostra até que ponto, ou então ele mostra o quão os recursos de negociação se estão a esgotar no país. O que, de certa forma, preocupa-nos bastante. Não porque queremos uma reprodução, uma continuação de conversas que não trazem resultados, mas sabemos que é naquele centro de conferências Joaquim Chissano onde, os conflitos ou aquilo que é a ideia de cada um, quer consensual ou não, são debatidos, ou seja, a discussão ou as diferenças entre os partidos políticos não são levadas para outras arenas, que, por exemplo, pode ser um campo de batalha ou por aí fora. E nós temos no mundo o exemplo da Palestina e Gaza, que há mais de 20, 30 anos estão em negociações, quer dizer, por mais que a gente saiba que é um conflito de difícil resolução, mas o facto de um espaço de negociação existir, há sempre a esperança de que
há um sítio onde a gente congela, pelo menos, as animosidades, de tal forma que elas não produzam resultados nefásticos como a perda de vidas humanas e por aí fora. Eu acho que esse aqui é o grande valor do Centro de Conferências Joaquim Chissano. É uma arena apaziguadora daquilo que podem ser as animosidades, quer de uma e quer de outra força. E, não sendo centro de conferência Joaquim Chissano, quer dizer, o outro grande espaço esperado como moçambicano seria uma espécie de uma cimeira, ou seja, aquilo que hoje o chefe do Estado vem tentando fazer com o líder da oposição, que é o dito encontro, onde, se não é Joaquim Chissano, uma vez que não está a produzir, então pode ser numa conversa direta dos líderes, de tal forma que ambos possam ou encontrem aquilo que são o ponto de equilíbrio. Obviamente que nenhum ganhará sempre e nem o outro ganhará tudo. Quer dizer, o mais importante é que cada uma das partes em negociação saiba, vamos assim dizer, ceder e poder tirar o máximo possível. Então, e uma vez falhando a cimeira, então teremos a terceira arena, que é o campo de conflito, que seria a continuação da política por outras vias. E olhando para este último aspecto, que é o campo de conflito, há uma percepção de que a Renamo, vamos assim dizer, está engajada em fazer uma guerra, ou então está pronta para ir para o mato. Eu gozo de uma opinião um pouco, vamos assim dizer, contrária, mas não totalmente. Ou seja, não existe probabilidade igual a 1 ou probabilidade igual a 100, se a gente quiser ir em números maiores, mais fáceis. Mas, para mim, seria provavelmente 50%, 55% do não. Não me parece que há um líder disposto, olhando todo o contexto, quer moçambicano e quer à volta, quer ao nível do contexto da SADC. Eu acho que o meu colega falou muito bem que, de facto, há possibilidades de uma interferência externa, sobretudo por aquilo que são os recursos que o país oferece. Há vários exemplos, se falamos dos diamantes de sangue e por aí fora, mostramos que há quem financia uma guerra num período, mas sabe que, dado o contexto de recursos, a guerra ela pode autofinanciar-se. Eu não acredito que, no caso moçambicano, da parte do nosso líder, e quero frisar que não estou a tirar de fora a hipótese do meu colega e tem que continuar na mesa, mas da parte do líder da Renamo não vejo essa convicção séria, mas o que podemos ver aqui é uma encenação de poderes. Se o líder da oposição diz que ele já está a governar, efetivamente ele está a governar. A diferença é que governa num quadro institucional de normas formais. Nesse caso, o presidente Filipe Jacinto Nunes, ou o governo, mas a Renamo ela vai governar em normas e instituições informais. É por isso que as decisões da Renamo elas são mais rápidas. E mais do que serem rápidas, elas mudam de dia para a noite, porque elas são informais. E também é uma forma da Renamo poder... Ou seja, uma vez governando, e quem governa tem um poder, dá a entender que ela controla aquilo que é a agenda do chefe do Estado. Porque quando o chefe do Estado sai e vai para uma igreja e de lá anuncia com toda humildade a ideia de querer esse encontro, sim, quer dizer, isso tem um valor do sentido político, à medida em que mostra que parece que, de um lado, há alguém muito interessado em ter esse encontro e resolver as diferenças da forma mais pacífica possível. E se essa pessoa existe, então, do outro lado, temos o vilão. E, nesse caso, o vilão seria a Renamo. Então, na minha opinião, o que a Renamo está a tentar fazer é criar um ponto de equilíbrio. E não necessariamente negar aquilo que é o convite do chefe do Estado, como a imprensa tem colocado. Não quero dizer que a forma como a imprensa está a colocar seja, vamos assim dizer, desviante. Não, mas eu não concordaria 100%. O que estou a dizer é, de facto, o que a Renamo está a dizer é que eu não concordo com a forma como esse convite está sendo feito, está sendo interessado. Talvez exista um protocolo maior. Mas a alegação da Renamo é que o chefe de Estado não tem uma agenda para este encontro. Por isso não aceitou o convite.
a questão que íamos colocar é qual é a agenda que a Renamo quer. Porque se quisermos recuar um pouco, vamos ver que o Centro de Conferências do Enquistano pôs claramente quais são as agendas, o que a Renamo quer. Quer dizer, implicitamente o presidente não disse, ou explicitamente não disse, mas sabemos que já se sabe quais são os pontos-chave a serem discutidos. Mas o facto também de não ter sido colocado esses pontos quer dizer, é o ponto de estrangulamento, ou então é a âncora que a Renamo segura para poder mostrar a sua posição. Porque a posição da Renamo não é muito pela agenda, ou há ou não há agenda. Mas temos que perceber sob o ponto de vista político, de poder, a ideia de que eu não aceitei e esse tem que se ajoelhar, se quisermos usar uma linguagem muito mais simples e popular. O que eu acho que aqui há uma mensagem da Renamo, em que nós recebemos, de facto, mas neste momento não vamos, porque podes crer que em breve, como disse Sua Excelência o Presidente João Henrique, se não estou erro, é João Henrique Chissano, que podemos ser surpreendidos, de facto, com uma decisão, vamos assim dizer, da Renamo, de aderir a essa cimeira, porque os canais, como foi dito aqui, de negociação, eles não estão fechados ou não se estancaram. A negociação ela continua, por meios informais ou formais. Não há centro de conferências ou enquisição, isso é verdade, mas as duas forças envolvidas aqui, elas continuam mantendo o contacto, o que mostra que há sempre, ou há um interesse por ambas as partes de chegar-se a uma solução passível e não recorrer-se à guerra. E olha muito bem as declarações de Muchanga em relação ao quartel. Quer dizer, se a instituição ela é formal, o que custou convidar a imprensa, talvez, e dizer, olha, aqui eis o quartel que a gente está a inaugurar e que, de facto, vamos treinar as nossas forças, por aí fora. É óbvio que é inconstitucional. 2, não tem nenhum enquadramento administrativo. 3, me parece, mais uma vez, uma ensinação de poder, que eu, na minha, vamos assim dizer, na minha legitimidade, ou seja, o que prometi estou a fazer, ou você corre rapidamente para negociar, de tal forma que a gente encontre uma solução que beneficie as duas partes, ou então eu continuo. Pode ser, vamos assim dizer, de um lado, que de facto isso está a acontecer e que a Renamo efetivamente ela está disposta a formar esses quartéis, mas me parece ao mesmo tempo aquilo que é uma ensinação de poder, ou seja, numa linguagem comum seria uma ameaça, mas não é bem uma ameaça, é uma ensinação de poder, de tal forma que rapidamente convida o governo a sentar na mesa e negociar. Apesar das ameaças, a Renamo tem interesse, sim, nesse encontro, mas quer criar um ponto de equilíbrio. Sempre teve. Bom, nós já voltamos. Vamos sair um breve intervalo, voltamos a seguir ainda com esta conversa. Até já. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Cá estamos para mais um baú. O meu espaço para o boxe era uma jangalé. No grupo de trabalho era a cumplicidade que havia. A escola é que nos leva para os clubes. Ser tático. Nós tínhamos o conhecimento básico de sudanês. Eu vinha a jogar com orgulho patriótico. Sempre que voltamos derrotados, o balanço é sempre positivo.
fiz um grande jogo contra o Futebol Clube de Porto à noite. E eu não conseguia gritar o golo, não consegui gritar o golo. E agora temos os nossos compatriotas de volta. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa informal. Afinal, o que é um artista? Um artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. Estamos de volta para a segunda hora desta edição do Noite Informativa e continuamos com a análise sobre a situação política no país. Silvério Ronguane, Filipe Nunes fez um convite ao líder da Renamo para um novo encontro para resolver aquilo que são as questões políticas no país. A Renamo recusou o convite, alegando que não há uma agenda. Qual é a sua percepção? O Alberto da Cruz diz que a Renamo tem interesse, mas o que quer fazer é criar um ponto de equilíbrio. Será isto verdade? Bom, eu não sei, porque o que eu sei é que são dois partidos que estão zangados um em relação ao outro. São dois líderes que estão zangados um ao outro. Eu já ouvi muitas teorias sobre isto, até já ouvi uma dizer que, bom, Dhlakama tem falta de autoestima, então quer encontrar-se com o chefe do Estado, por encontrar-se, não é? Mas penso que são todas leituras duvidosas. A verdade é que, efetivamente, existe um dissenso político que divide os dois homens e que existem duas agendas diferentes. E é verdade que, se considerarmos que Dhlakama é um homem como qualquer um, não terá um interesse em encontrar-se com outro por encontrar-se. Não é? Isso é como numa família, se estão desavindos, e vão aos padrinhos uma vez, segunda vez, e não há consenso. É normal que uma das partes chegue uma escapa, eu já não vou aos padrinhos, porque estamos a ir, mas não está a acontecer nada. Portanto, eu penso que se calhar é o que está a acontecer agora, temos que tomar muito a sério esta questão da paz, esta questão de o líder da Renamo não participar nestas negociações. Eu pessoalmente estou convencido que estas negociações não deviam ser bipartidas, mas deviam ser tripartidas. Mas parece-me que, olhando aquele que é o interesse supremo da paz, quando nem o encontro ideal tripartido não acontece, nem o não ideal bipartido não acontece, é uma razão para estarmos muito preocupados. Porque, repara, a questão da justiça e do equilíbrio é fundamental. Isto nem precisamos sermos muito profetas ou sábios. Se a Renamo ou qualquer outra força de oposição aparece, não é quando está a lamentar ou a dizer coisas completamente que vamos ter um quartel. Mas se olhar na governação normal, ou olhar nas peças que hoje mesmo passaram, o Plano Constitucional, com seu camarada da Caorabassa, o Ministro da Educação a passear a sua classe, são todas pessoas de um único partido. As pessoas dos outros partidos, esses estão completamente excluídas, devem esperar, digamos, 2018 ou 2019 nas eleições para aparecer. Eu penso que isto é grave, não é? É preciso que se crie, de fato, um sistema em que todos os atores políticos tenham espaço e possam ser considerados. E não chegarmos às eleições, sim senhora, eleições, acabaram as eleições. Os outros atores ficam na gaveta e temos um único ator. Enquanto não entendermos esta lição da necessidade de que não somos todos homens, somos todos mulheres, somos todos moçambicanos, temos direitos iguais, temos o mesmo direito, digamos,
Acha que se o diálogo na Joaquim Chissano envolvesse a maior parte dos partidos, teríamos soluções em relação àquilo que é a questão, a tensão política no país? Não, eu não digo se houvesse apenas o diálogo dos 3 partidos. Mas se nós tivermos um sistema político em que efetivamente os partidos que ganharam as eleições, que são aquelas que estão na Assembleia da República, que foram escolhidos e eleitos, tivesse uma influência efetiva no processo político, o resultado seria outro. Por quê? Porque estas pessoas todas estariam disseminadas nas tais instituições e não precisarias de marcar um encontro na Joaquim Chissano ou na Assembleia da República para se encontrar, porque seriam pessoas que estão nas mesmas instituições, estão nas mesmas empresas, estão nos variados setores da sociedade juntas. Parece-me a questão central é esta, de fato, a gente abre o Jornal Notícia, a gente vai ver quer dizer, a gente vê que há atores de um único partido. E eu penso que por aí nós nunca vamos atingir a paz plena. Podemos criar todas as teorias sociológicas, psicológicas que quisermos, mas tudo passa por haver maior inclusão, haver maior respeito e reconhecimento de uns e outros, porque não se percebe quando efetivamente os atores políticos participam, mas acabam vendo que estão a fazer o jogo de um único lado. Portanto, o meu apelo é que se calhar precisamos de mais justiça, precisamos de mais inclusão, precisamos de promover um diálogo quando temos de fato contrapartidas, porque se é para falar por falar, mas não se apresenta nenhuma solução, eu gostaria efetivamente de ouvir que há um diálogo, mas do ponto de vista da governação, da inclusão, os pontos que o governo está aberto a ceder são estes, são aqueles. E aí já podíamos analisar efetivamente, se o governo quer ceder desta maneira, se quer abrir, então se calhar aqueles que não querem ser incluídos estão completamente errados. Mas o que nós temos visto é que, por um lado, da parte da RENAMO, há um discurso extremado de violência, de abertura de controle, de ameaça permanente, que é extremamente negativo. Mas, por outro lado, também há um certo egoísmo, não é? Institucional, no sentido que, estão ali, ocupam os seus lugares, e esse tipo não me toque, podes falar, desde que as coisas continuem na mesma, que é um outro erro. Por isso que parece que há uma necessidade, da parte a parte, em olharmos uns nos olhos dos outros, não, há necessidade de fazer qualquer coisa. Porque mesmo se acreditássemos que é uma encenação, como o colega está aqui a dizer, é preciso dizer que estas encenações acabam criando incidentes. E são esses incidentes que levam a conflitos. Parece que não havia dúvida que a tensão política que vimos há 2 anos atrás começou com a encenação. Vamos criar uma base ali, depois foi atacada a base e entramos naquela espiral de violência. Portanto, eu penso que não podemos brincar as guerrinhas, nem as encenações. O que está em causa é muito sério, é a justiça, o que está em causa é a necessidade, de fato, de se partilhar, digamos, o poder, de se partilhar de nos considerarmos como moçambicanos de igual valor. Alberto Cruz, vamos voltar ao Centro de Conferências Joaquim Chissano. Parece haver um consenso por parte de muitos setores que Joaquim Chissano não é o local ideal para essas discussões, mas sim o Parlamento. Com este rompimento do diálogo político, até que ponto é que a Joaquim Chissano pode ou não ser um problema? Bom, talvez, e aproveitar a brecha que meu colega abriu, quando fala da necessidade da inclusão. E, de facto, o que nós assistimos é que a RENAMO, de certa forma, é o partido
posso dizer Renamo sim, mas principalmente a figura de Afonso Dhlakama, quer dizer, é o partido que de facto reivindica ou então afronta o sistema. E por conta disso, ou seja, é uma imagem construída desde o período da Guerra Civil, numa primeira fase não, mas talvez um pouco já passados 2, 3, 4 anos é que já essa construção, e a gente vê principalmente pelo apoio que as comunidades moçambicanas em diferentes áreas foram dando a esse movimento, ou na altura movimento. Então, a Renamo, de certa forma, ela tem essa base social de apoio e também se manifesta durante o período eleitoral com aquilo que é a franja ou com aquilo que é a porção dos votos que esse partido consegue, vamos assim dizer, atrair para si. E olhando também para aquilo que é o apoio que a sociedade civil, de uma forma geral, não sei se de forma inocente ou então fazendo aquilo que é o seu trabalho, foi dando. Quer dizer, quando os jornais aparecem, chamam alguém de Messias e por aí fora, quer dizer, não podemos pensar que essa informação, a imagem passa desapercebido. Quer dizer, há um encarnar dessa imagem, há um entender por parte dessas lideranças que de facto goza de um apoio social e por conta disso vê-se no direito ou então legítimo, vamos assim dizer, representante dessas forças, vamos assim dizer, que se sentem excluídas. Bom, no centro de conferências em Kichisamu, por mais que a Renamo de facto seja a plataforma de reivindicação, ou seja, o maior apoio que a gente dá a Renamo hoje em dia como cidadãos, como profissionais da mídia, etc, etc, é mais no sentido que, de facto, estamos insatisfeitos com o sistema e sem dúvida nenhuma que houve várias vezes, isso não começou com Armando Guebuza nem com Joaquim Chissano, mas uma tentativa de excluir o que não está do nosso lado. Eu acho que desde aquilo que é a fundação da própria Frelimo e do Estado moçambicano mais moderno como nós temos, sempre houve o processo de exclusão. Por mais que a Renamo efetivamente represente essa classe descontente e por aí fora, o que nós, de uma forma geral, e tendo em conta a leitura de que são as exigências do Renamo, eu não acho que haja no centro de conferência de Joaquim Chissano um debate sobre inclusão, não. Ali há um debate sobre partilha do poder e as coisas têm que ser ditas pelas suas palavras, de tal forma que a gente saiba muito bem analisar o que está em causa. Porque está em causa, efetivamente, no meu entender, é aquilo que é a partilha, ou seja, há espaços onde a Renamo acha que ela devia atuar. Razão pela qual ela não aceita, por exemplo, a entrada de uma terceira força política, como o caso do MDM. Sim. Porque não é do lado do governo que não há essa abertura. Porque a Renamo já fez várias exigências nas quais o governo foi claro e abriu as portas. Então, não conseguimos ver. E também por falta de uma própria estratégia da Renamo, daquilo que é organizar-se para vencer. Eu ainda penso que a Renamo perdeu uma grande oportunidade de organizar o futuro do partido, ou organizar aquilo que é, vamos assim dizer, o próximo cenário político, em que as instituições elas estão criadas e favorecem a criação desse ambiente. Mas em que momento a Renamo perdeu esta oportunidade? Perdeu esta oportunidade, primeiro, na medida em que, de qualquer forma, preferiu cancelar aquilo que é a participação no centro de conferências Joaquim Chissano. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando anuncia a criação de quartéis, de treinamento de polícias e tudo mais. Porque, no meu entender, sabendo a Renamo que já goza, vamos assim dizer, de uma base eleitoral muito, vamos assim dizer, forte, principalmente na região centro e norte, daquilo que a cartografia eleitoral mostra, não custava a Renamo trazer novamente à mesa de debate aquilo que é o pacote eleitoral. Porque eu acho que
por mais que a gente dê muitas voltas, a grande questão está nos processos eleitorais no país. Então, uma vez a Renamo abrindo a discussão do pacote eleitoral, pode dizer claramente que eu gostaria de desviar-me do atual sistema atual, que é um ganha, é soma zero, eu ganho tudo e acabou. Então, pode abrir um sistema, talvez, onde vamos assim dizer, quem ganha seria por círculo eleitoral, que é um sistema que a Frelimo, antes mesmo da gente entrar no Estado, muito antes de ser aprovado o atual sistema, propôs a Renamo, mas só que a Renamo, na altura, achava que não era benéfico para si. Porque a partir daí, as zonas onde a Renamo ganha sempre, por exemplo, aliás, as zonas que a Renamo reivindica hoje, com uma nova configuração do sistema eleitoral, nas próximas eleições, como falou o meu colega, por exemplo, 2018, 2019, há bases legais para que isso venha acontecer, ou seja, não precisa a Renamo ainda pedir favor ao governo, ao partido no poder, para poder chegar a esse ponto. Porque o processo, o caminho está criado. O caminho não é mexer muita coisa. O caminho é, mais uma vez, mexer esse, vamos assim dizer, o pacote eleitoral, de tal forma que crie condições com que o partido que ganha uma determinada província, por exemplo, seja declarado vencedor e poder nomear quer o seu governador e por aí fora. Então, eu acho que aí no sistema eleitoral nós ainda podemos encontrar soluções para aquilo que a Renamo hoje está a exigir, ou seja, governar nas zonas que ganha. Porque no atual não há enquadramento. É como começar um jogo de futebol e querer mudar as regras já no meio. Agora, voltando para a sua questão, de uma forma rápida e sucinta, eu acho que o meu colega do Parlamento vai muito bem corrigir se eu estiver errado. Eu nunca vi este Parlamento, vamos assim dizer, ser uma plataforma de resolução de conflitos entre, por exemplo, a Frelimo e a Renamo, ou então o governo e a Renamo. Muito pelo contrário, eu acho que ela atiça mais do que, vamos assim dizer, resolve ou apaga o fogo. Então, na minha opinião, ir para a Assembleia da República é iniciar um novo processo de desgaste político, entende? Em que, nós vimos com o que aconteceu com o pacote eleitoral, a Frelimo não concordou, chumbou. Então, a pergunta é, o que é que diferente a Assembleia da República vai trazer daquilo que o Centro de Conferência... Eu acho que o Centro de Conferências do Inquistão é muito mais produtivo na resolução. Já avançou, apesar de... Exato. Olha, eu falo isso com muita dor, porque, na minha opinião, efetivamente, existem instituições formais competentes para tal, ou seja, toda discussão que está a ter, quer do pacote eleitoral, quer, de facto era para a Assembleia da República. Mas, no nosso contexto, está mais do que provado que essa Assembleia da República não é capaz de produzir esses consensos. Então, por aí, eu sou obrigado a dizer que, de facto, o Centro de Conferências do Inquisição pode não ser mais Centro de Conferências do Inquisição, pode ser Centro de Conferência, Cinema Beira, não interessa, mas o espaço onde as duas forças políticas têm, vamos assim dizer, a oportunidade de dialogar de forma frontal, cada uma apresentar aquilo que é a sua ideia de governação e de gestão do bem público, que no fim quem se beneficia somos todos nós, eu acho que devia continuar. E não muito a Assembleia da República, não acho que seja efetivamente um lugar capaz de resolver as diferenças ou diferente. José Rongano, qual é a sua percepção? Este diálogo deve continuar mesmo no Inquisição? Já houve este rompimento? Ou é uma oportunidade para este assunto ser levado ao Parlamento? Bom, o essencial é que o problema seja resolvido, não é? Agora, que o Parlamento seja o lugar próprio, parece não haver dúvida razoável sobre isto, não é? Porque até a evidência é que no Parlamento, apesar daquilo que pode parecer, que se pode pensar, é o único lugar do país em que os três partidos governam efetivamente em conjunto. Ou seja, é na Assembleia da República onde podes encontrar um chefe da bancada do MDM, um chefe da bancada da Frelimo, da Renamo, a ser reconhecidos como iguais. Encontrar um relator da Frelimo, um relator da Renamo ou do MDM a ser reconhecidos como... Portanto, se há um espaço
onde esses três partidos governam em conjunto, partilham efetivamente o poder, existe o respeito mútuo, é mesmo no Parlamento, não é? Porque enquanto eles são um poder arrancar chaves ao outro, mandar o outro para ir à casa a pé, isso no Parlamento não acontecia, porque o Parlamento é uma instituição que tem regras de funcionamento em que as pessoas estão acostumadas e já estão socializados a se reconhecer e a se respeitarem entre si. Por isso eu, pessoalmente, tenho muita fé nesta instituição, porque é uma escola, digamos, de democracia indiscutível, na medida em que, durante anos e anos, não meses, estão vários interlocutores trabalhando junto, partilhando o poder, partilhando as dificuldades, partilhando os recursos. E se este método que vigora na Assembleia da República fosse depois disseminado por toda a sociedade, eu penso que nem teríamos estas tensões políticas. Se da mesma maneira que se partilha o poder na Assembleia da República, esse poder fosse partilhado no governo, esse poder fosse partilhado nos distritos, digamos nas províncias, acredito que todos estariam, não digo acomodados, mas todos estariam satisfeitos. E agora, o que está a acontecer é que só no Parlamento é que há partilha, é que há reconhecimento, mas nas outras instituições, os outros atores políticos estão completamente banidos. E a consequência é aquilo que a gente vê quando vê um noticiário, quando abre um jornal, em que só temos atores. Só para lhe dar exemplo, esta altura é a altura em que os deputados estão a visitar os círculos eleitorais. Mas se ligas à televisão, ao jornal, há de ver que são apresentados apenas deputados de uma única bancada fazendo trabalho político. Os outros, quando saem, estão a anunciar a criação de quartéis, parece-me que é esta a injustiça, não é? Que é preciso ver, é preciso chegarmos no momento que abrimos os olhos, que é para, sim senhor, nós não queremos a violência, nós somos contra aquilo que a RENAMO está a fazer, somos contra aquilo que o RENAMO está a fazer, mas, em contrapartida, estamos a oferecer esta plataforma de todos poderem participar, de todos poderem partilhar, e aí é fácil tirar razão ao líder RENAMO. Agora, se de fato não se está ali o líder RENAMO a falar as suas coisas, mas depois no terreno a situação realmente é de injustiça, é de exclusão, quer dizer, vai ser difícil. E eu, pessoalmente, sou contra aquilo que o líder RENAMO faz, de ameaça permanente, mas também reconheço que há muita falha da parte do governo, não está a haver realmente partilha. Se calhar, se nós olharmos os resultados eleitorais, o processo eleitoral como todo ele foi, se justificava de fato que houvesse no governo também membros que não necessariamente apenas membros, digamos, de um único partido. Se calhar não se justifica que até hoje pessoas do MDM, por exemplo, estejam a ser julgados e a serem presos alegadamente porque fizeram fraude eleitoral, quando toda a gente sabe que estas pessoas não tinham influência nenhuma, digamos, nos processos eleitorais. Ao contrário, aqueles que tinham mesmo influência e que protagonizaram a fraude, dormem à vontade, não são julgados. Ao contrário, aqueles que não tinham poder, que é o caso de um partido, digamos, como o MDM, que não controlam, digamos, a máquina eleitoral, esses é que são julgados, são considerados. Parece-me que há também injustiças tão graves, tão evidentes, que mesmo se nós quiséssemos fazer coro com o governo, não é possível fazê-lo de uma forma coerente, porque, afinal de contas, estamos a assistir muitas injustiças, muitas exclusões, que eu acredito que se nós tomássemos aquela linha que parece que o presidente Nunes estava a propor de inclusão, se nós tivéssemos avançado de fato e não tivéssemos parado só em palavras e proclamações, se calhar hoje não tínhamos atenção. E acredito que ainda vamos a tempo de pararmos e dizer, bom, a grande questão neste momento é mesmo a partilha do poder
é a questão de inclusão, é a questão de criar condições para que todos os moçambicanos possam participar na gestão da coisa pública, na gestão do país que lhes pertence, de poderem também mostrar a sua forma de trabalho. Eu penso que é uma questão de partilha e de inclusão. E ainda acredito que podemos atingir. Exato. Quer dizer, eu pedi que era para, não sei se é muito bem dar continuidade ao pensamento do meu colega do painel, mas o que eu gostaria de acrescentar é que está correto no sentido de que efetivamente precisamos, vamos assim dizer, de instituições mais transparentes, precisamos efetivamente que não haja moçambicanos que não são moçambicanos e haja moçambicanos que são de outros quadrantes. Todos somos moçambicanos, temos direito de participar naquilo que é, vamos assim dizer, de usufruir daquilo que são os benefícios dos nossos recursos, participar na governação, participar em tudo isso. O único ponto que eu acho que é esse que está a faltar, não está a faltar por falta de conhecimento, mas é uma tecla que nós não estamos a bater muito bem, é que a falha do Estado como um todo é que os nossos destinos como moçambicanos continuam sendo discutidos por duas forças políticas. Eu acho que o centro da discussão da nossa política atualmente é esta aqui, em que a sociedade civil, de uma forma geral, ela não tem um espaço, ela não está a exercer efetivamente o seu papel, porque não quer, porque não tem condição. E isso tem que começar a ser discutido. E o meu colega falou que, às vezes, eu não posso, vamos assim dizer, levar um discurso que de certa forma esteja próximo ao Estado, ou então de conforto, ou então, como quem diz, eu apoio o governo, apoio aquele, porque de fato há essa exclusão. Eu acho que o ponto de partida da exclusão é a gente começar a questionar muito bem por que os destinos desse país sempre têm que estar ou na mão da Frelimo ou na mão da Renamo. Eu acho que é chegada a hora em que, por exemplo, a terceira maior força do país, política nesse caso, é aquela que teve mais força, que teve mais apoio eleitoral, entre no diálogo, mas não pedindo favor. Nós, como sociedade civil, temos que exigir, assim como a gente faz marchas, je suis, temos que começar a fazer marchas, de tal forma que a atuação das forças políticas, os partidos políticos da oposição, mesmo com assento ou sem assento, elas participem, mostrem suas ideias. Queremos os partidos verdes, trabalhistas, mostrem qual é a sua ideia de governação. Queremos ouvir do líder do MDM qual é o seu posicionamento, vamos assim dizer, aonde é que ele bate o pé. Ele bate o pé no posicionamento da Afonso Dhlakama, ele bate o pé no posicionamento do governo, aonde é que ele está. Porque nós não precisamos de camaleões, que nós sabemos muito bem qual é a cor. Nós precisamos efetivamente. Mas isso é dando espaço ao líder da terceira maior força do país, de poder, vamos assim dizer, atuar. Não é atuar vindo para um encontro, porque encontrou o presidente e acabou. É no dia a dia o que é que ele faz. Qual é o espaço que ele é dado, quer nessas discussões, quer na Assembleia da República. Acho que não basta discutir o Estatuto do segundo maior partido, devemos também, talvez, discutir o Estatuto do terceiro. Então, nós precisamos disso. E as forças, as vozes vivas da sociedade, falo das diferentes organizações, eu acho que tem que começar a delimitar muito bem qual é o espírito, ou qual é a ideia de nação, ou de governação, ou de Estado, seja como é que for, para o futuro. E começar a exigir isso, porque, de qualquer forma, nós vamos estar aqui a falar de inclusão, exclusão, e é uma palavra que vai começar a tornar-se banal, sem saber efetivamente aonde é que devemos pegar. Eu acho que a maior inclusão tem que ser feita, primeiro, no debate daquilo que é o destino do país. Colocar as forças políticas, as organizações da sociedade civil, as congregações religiosas, os estudantes, ou o que for, terem opinião nesse país e mostrarem qual é o futuro, porque se a gente deixar o nosso destino, mais uma vez, nas mãos da Renamo, do Partido Frelimo governo, nós vamos andar num círculo muito repetitivo. Daqui a 20 anos, provavelmente, vamos estar aqui a discutir o mesmo assunto. Alberto da Cruz, cada partido, pelo que me parece, defende aquilo que é a sua ideia.
acha que cada dirigente será capaz de defender o posicionamento de um outro partido? É o que acabou de dizer. Que, por exemplo, o terceiro maior partido deveria, o líder neste caso, deveria defender, bater com o pé ou na ideia da RENAM ou na do governo. Exato. De forma clara, aberta. Exato. Veja bem que isso é do ponto de vista estratégico. O que estou a dizer não é o David Simango, acho que é David Simango. Na beira, por exemplo, aparecer e dar o seu posicionamento como um maluco qualquer. Não. Ele tem uma base de apoio, ou seja, há um eleitorado, há uma franja da sociedade que apoia ou que acha que o que ele pensa, de facto, é o bem para esta nação. Eu acho aí dá-lhe a legitimidade de, ou pelo menos, falar por este grupo, ou então falar pela nação toda. Então, o que eu estou a dizer, basicamente, é que tem que haver essa abertura. Não é de chegar a abrir as portas e tal, não, mas tem que existir essa abertura, quer da parte do governo, quer da parte quem quer que seja. Ou seja, o que ele está a dizer, se eu estou a perceber, é que não só o terceiro partido tem que ser ouvido, por exemplo, apresentou uma proposta concreta de energia que todos concordam, que há problemas, não é? O próprio governo veio a concordar porque demitiu o PCA. Mas quando foi colocado essa questão, houve toda uma forma do governo dizer que não, este problema não existe. Por exemplo, nós estamos a falar de líderes religiosos, só são chamados quando é para apagar fogos. Mas por que não é possível convidar um líder religioso para o governo? Se reconhecemos que esses líderes religiosos são muito importantes, são inteligentes, são sábios, por que não se pode pegar alguém da sociedade civil e vir para o governo? Ou seja, começarmos a perceber que realmente, para eu fazer parte do governo, não é por estar filiado àquele partido, é pela minha competência. Começamos a perceber que não é por ter armas ou não, mas o que aquele partido, por exemplo, apresentou, a questão de energia, é uma questão que procede, justa. E ser aceito, que se faça aquela comissão de inquérito. Mas o que está a acontecer é que, efetivamente, há um debate todo que é feito, uma discussão, mas no final você tem que dar razão ao governo. Portanto, parece-me que a questão do fundo é essa que Sim, é essa questão. Vamos reduzir aos 3 partidos. Eu percebi o que quis dizer o da Cruz, mas o que a gente vê é que os 3 partidos, se há alguma coisa que foi discutida, os outros, vamos dizer que foi, por exemplo, da RENAM, não é? A Frelimo e a MDM vão votar contra. Se for da Frelimo, a MDM e a RENAM vão votar contra. Eu quero saber se os partidos estão preparados para olhar para o assunto, para o debate de ideias, achar que aquele assunto vale a pena votar nele ou não. Mas, por exemplo, o MDM, se estamos a falar, quando a RENAM apresentou a lei das autarquias institucionais, o MDM votou a favor. Quando o governo da Frelimo apresentou a lei sobre crédito, o MDM votou a favor. Portanto, o MDM é um exemplo claro, indiscutível, de que às vezes vota neste, às vezes vota neste. Quando ele percebe que a razão pende para este lado, vai para aquele lado. Quando percebe que pende para aquele lado, tenta fazer isto. Portanto, eu acho que existe, de fato, um partido, nesse caso, o MDM, que tenta, digamos, a fazer isto. Agora, gostaríamos que esta abertura, que por exemplo, o MDM apresentou o projeto da partidarização. Nem sequer foi discutido. Mas é possível realmente olhar, olha, toda a sociedade moçambicana neste momento já não está acomodada com a partidarização do Estado. As pessoas querem ser reconhecidas pelo seu mérito, pelo seu profissionalismo. Mas a gente vê que não há ninguém do governo que possamos dizer aquele ali entrou porque é profissional, porque é competente. Todos os que estão lá foram eleitos, foram nomeados para a sua fidelidade ao partido. Parece que isso é uma questão justa. Parece-me que da parte dos partidos, da parte do ser civil, existe essa vontade. Mas eu não estou a encontrar esta vontade no partido Frelimo nem na RENAM. No sindicato RENAM não quer efetivamente que o MDM seja incluído neste debate. Estamos a discutir agora a questão do Conselho de Estado, não quer que o MDM tenha lá alguém representado. Da mesma maneira que do governo, a gente está a perceber que não existe ninguém da sociedade civil, não existe nenhum líder religioso. Essas pessoas são chamadas no Conselho Constitucional, são chamados
na CNE, são chamados, que é para dirimir conflitos. Mas se essas pessoas são capazes de estar na CNE, são capazes de estar no Conselho Constitucional, são capazes de estar na João Quixissano, o professor de José, que tanto se fala que... Mas nunca foi convidado, pelo menos que saibamos, para o governo. Né? É isso que falta, que começasse, pelo menos, a se convidar outras pessoas para o governo pela sua competência e que as pessoas pudessem participar nos diferentes níveis de administração pela sua competência e que se projetasse também imagens positivas de pessoas que não pertencem necessariamente ao partido no poder ou que não pertencem à RENAMO. Ou seja, temos que despartidarizar, temos que incluir todos, temos que procurarmos cada vez mais a sermos justos, inclusivos e inteligentes. Bem, vamos acompanhar aquilo que foi o discurso de Miyakoto ontem, enquanto da homenagem que foi feita pela Universidade Politécnica. Todos os povos amam a paz e os que passaram por uma guerra sabem que não existe valor mais precioso. Sabem que a paz é outro nome da vida. Vivemos desde há meses sob a ameaça permanente do regresso à guerra.